Acho que a gente já pode iniciar aqui os trabalhos. E é óbvio, Cássio, que a primeira pergunta ela direciona para o que mais importou nessa rodada. O Ceará, numa sequência de 3 vitórias, soma 9 pontos, enquanto o Sport soma 1 ponto. Esses desempenhos opostos levam a esse X aí na classificação. Tá? Quando o Sport ganhou aquele jogo do Guarani, e eu fui no Twitter e falei o alerta para a possibilidade do Ceará vencer os 5 jogos, eu confesso que eu não esperava, eu temia a possibilidade de chegar ali aos 66, mas eu não esperava que esse X viesse com 3 jogos não, tá? Quando eu fiz aquele desenho, temendo que o Ceará pudesse, o que eu chamei de hecatombe no G4, ameaçando o Mirassol, ameaçando Novo Horizontino, mais do que o Sport naquele momento, mas ameaçando também o Sport, eu temia por um empate em 66 pontos, por algo que pudesse acontecer na penúltima, na última rodada, tá? Então, Cássio, eu queria que você analisasse essas 3 últimas rodadas, esse X, e se você acha que é um X com cara de definitivo, né? Pelos jogos que cada um tem, por essa vantagem de uma vitória a mais que não tem como o Sport buscar, né? Saldo já seria difícil, porque o Ceará hoje ainda ampliou o saldo, tá? Então, como o Thiago Minhoca já chegou, Cássio, você responde essa primeira pergunta, tá? A gente segue com esse tema de abertura desse X e depois a gente vai ajustando o programa. Cássio Zirpoli. Fred, boa noite, Cauê, Minhoca, a galera que tá chegando aqui na live. Já foi rápido, a gente quando abriu tinham 200 esperando, em 7 minutos aqui já foi para 700, tomara que chegue mais gente, boa noite, um abraço aí para todo mundo. Sobre essas 3 rodadas, né, porque até que a gente vai ter que reconfigurar que Minhoca já chegou para a gente fazer o curso normal que a gente estava esperando o programa, e nessas 3 rodadas, considerando finalizando hoje esse ciclo na 36ª, o G4 ele mudou depois de 7 rodadas. E na hora que o G4 ele passa 7 rodadas e já faltam apenas 3 rodadas, é uma cara de G4 definitivo. Assim, costuma ser dessa forma. Uma coisa é passar 7 rodadas, da 11ª até, enfim, no primeiro turno, no início do segundo, mas era já na reta final. E chegou a ser um G4 com 5 pontos para o 5º colocado, que nem era o Ceará, era o Vila Nova. Tem isso, que era o 5º colocado. Quando você citou, Fred, a vitória do Sport sobre o Guarani, naquele momento o Sport abriu 7 pontos sobre o 5º lugar, que era o Vila Nova, e 8 sobre o Ceará. Eu sempre destaco esse ponto, porque para não parecer que a distância para o Ceará não era de 7, a distância era de 8 pontos. Era de 8 pontos, faltando 15 para jogar. 8 de diferença, com mais 15 para jogar, apenas 15 para jogar. E o Ceará precisou jogar 9 para tirar essa diferença. Então, assim, é uma ultrapassagem gigantesca, histórica, e do Ceará que nesse momento vai começando a desenhar o cenário que você previu antes de, talvez até do que o próprio Ceará, das 5 vitórias, mas já vale destacar que nesse momento o Ceará já tem 5 vitórias em 6 jogos. Se o Ceará vencer os 2, só depende agora das suas próprias forças, se o Ceará vencer o América contra o Castelão, que vai ficar entre 50 e 60 mil pessoas, e vencer o Guarani, que foi matematicamente rebaixado nessa rodada, porque ainda tem isso, o Guarani poderia ter vencido e ainda empurrar para no último jogo jogar iludido, mas nem isso vai ser, o Guarani vai estar rebaixado, um brinco de ouro. Se o Ceará engatar essa sequência, ele vai terminar com 7 vitórias em 8 jogos. 21 de 24 pontos. Nesse momento já ganhou 5 dos últimos 6. Então, assim, é uma sequência muito grande, onde o Ceará acelerou muito, mas os outros aceleraram também, e só um não acelerou. Porque é o que acontece. Alguém precisa vacilar. Não é perder um ponto, não. É perder pontos em 3 rodadas consecutivas. Isso não é natural para quem briga pelo acesso, e o castigo que o Sport está levando nessa rodada pode até ser fatal. Falta muito pouco para o campeonato acabar. Ele é uma consequência direta de um time que passa 3 rodadas e somou 1 ponto. Então nesse momento, o Sport deu toda a margem para que isso pudesse acontecer, e o Ceará jogou com todo o empenho possível, e a gente vai falar sobre a atuação de hoje, que Saulo Mineiro, ter sido um pênalti ali, poderia ter sido assim, eu tremei, já falando agora de Botafogo e Ceará,
Se faz o gol, abre o placar, bota o Ceará no G4. Podia ter uma carga de pressão, gelado. Como já tinha convertido os outros pênaltis que ele bateu no Ceará, 4, foi lá no quinto, converteu também. Ainda foi no limite do canto, a bola bate ali no cantinho da trave e entra. E o goleiro foi lá no canto, mas foi muito bem batido. E aí, meu irmão, até brincou que o Saulo Mineiro, que é obviamente mineiro de Minas Gerais, mas ele é de Uberlândia, tá? Eu até fui checar, ele é de Uberlândia, não é de Três Corações, não. Embora tenha jogado bola hoje, parecia que tinha sido alguém de Três Corações. Depois você procura aí, caso não saiba quem é que nasceu em Três Corações. Mas o que o cara fez no jogo de hoje, com os 3 gols, a assistência para a Pulga, a bola do travessão, ainda sofreu o pênalti, o gol que ele faz. Então, assim, a atuação que o Ceará teve hoje, ela contrasta demais com o momento do esporte, tá, Fred? Só para a síntese das 3 rodadas fica nisso. O Ceará ganhou algum jogo no Castelão com alguma dificuldade, tomando uma chance no último lance, mas a bola não entrou. Na hora do vamos ver, o time foi fora de casa contra adversário que, se vencesse, escaparia um adversário interessado no jogo e goleou o Botafogo. O nível de pressão que o Ceará estava era imenso, ele conseguiu um resultado gigantesco. Então, assim, se algum time sente a pressão, o que não sente vai tomar o lugar. E foi exatamente o que a gente viu nessa rodada. Só um ponto aqui, Cássio. Todo mundo estava alertando que o Santos estava aqui na arte com 65 pontos. Na verdade, já estava atualizado. Vocês perceberam que eu sumi da tela um pouquinho. O que acontece é o seguinte, eu trabalho aqui com 2 computadores. Um eu fico conectado no cabo e o outro no Wi-Fi. E o meu Wi-Fi tinha caído. Então, eu não estava, mesmo já estando atualizado, eu não estava conseguindo que aparecesse atualizado aqui na tela. Estava conseguindo upar para a tela. E aí, quando eu fechei, foi justamente para eu usar meu celular aqui para rotear. E assim que eu roteei, a tela atualizou aí. O Ceará. Quando você falou coisa mais importante, no nosso viés, a coisa mais importante é a volta do Santos. Então, só para dizer assim, mas assim, dentro do campeonato, naturalmente, é o Ceará entrar no G4. Mas só para deixar bem claro, o Santos confirmou o acesso e voltará a usar a camisa 10. O Santos não usou a camisa 10 na Série B. Talvez, para quem não tenha notado, nenhuma escalação do Santos teve a camisa 10. Então, aí tá, né? O Santos, devidamente com 68 pontos. Foi só a internet funcionar aqui no outro computador que automaticamente atualizou, tá? Cauê, queria que você falasse sobre esse X aí muito antes do... Eu diria que o X é inesperado como um todo. Mas em 3 rodadas é muito contundente, né? Mas é muito pela inversão, primeiro, de futebol e de senso de urgência que se percebeu. O Ceará hoje, a forma como o Ceará entrou em campo era de quem sabia que precisava do resultado a todo custo, que não ia negociar com o Botafogo, que não ia esperar, por mais que o Botafogo estivesse jogando em casa e precisasse, mas que não ia deixar o Botafogo tentar emplacar, imprimir seu futebol. Ao contrário do que o Sport foi nos jogos contra América Mineiro e Operário, que tentou entender o jogo, que tentou deixar pegar o adversário de um jeito que o Sport melhor fosse querer, no momento que o Sport acreditasse que pudesse ganhar. E nesse momento da competição, e que a gente já tinha visto como o trio da frente vinha passando pelos seus adversários, apesar de algumas farrapadas que Mirassol e Novo Horizontino possam ter dado, mas foram muito inferiores ao do Sport. Mas esses clubes estavam fazendo seu dever de casa, que nesse momento o dever de casa é lá e lô, é tanto fora como dentro dos seus domínios. E hoje o Ceará fez isso. Parecia que o Ceará estava jogando dentro do seu torcedor, parecia que o Ceará estava jogando no Castelão, com domínio do campo, encurralou desde o início o Botafogo, com 2 minutos já estava formulando chances de gol, e o resultado só foi um conjunto de fatores dessa temperatura que o Ceará colocou, que nem diante de um susto, com empate ali na volta para o segundo tempo, foi capaz de minar a confiança do Ceará em continuar tentando não só ganhar a partida, mas massacrar o adversário, porque o saldo de gols
pode fazer diferença, por mais que o Ceará Pro aí tenha Ceará essa menos, vantagem. pro Ceará menos. Por mais que o Ceará tenha essa vantagem aí já de número de vitórias a favor dele, mas Mas ele, pode, num caso de momento- 2 empates, por exemplo. né? Exato. Seria o único. Isso. Não, nem assim, E- nem com 2 empates. Não tem como não. O Ceará não tem tem como mais Não como tem perder. como não, tem É como só não. vitória é. que mas já passa muito em não Teria uma querer chance correr ali com o riscos. Goiás, só Sim. para ter uma. Teria uma chance com o Goiás. O celular Mas aí, passa mandando nu- mensagem pra tu. por um clube que não quis correr riscos. E é um clube que, nessa sequência que Cássio bem lembrou aí, de 5 vitórias em 6 jogos, 15 pontos. Ou seja, o Ceará fez 25% dos pontos que ele tem nas últimas 6 rodadas. O X foi dado com o Ceará voando. O X foi dado com o Ceará com a perspectiva que você não consegue imaginar que o Ceará vai fracassar diante do América Mineiro, que provavelmente chega no dia da partida, porque é um dos últimos jogos da rodada, ainda com alguma chance. Você não sabe como o Guarani vai estar na última rodada, totalmente destroçado. Sobretudo na última rodada, você já rebaixado, moralmente arrasado. Então, nem na base do dinheiro, provavelmente você vai conseguir arrancar mínima qualidade do Guarani. Então é muito difícil o cenário. Você até consegue extrair resistência, Cauê. Mas a capacidade do Ceará de fazer gols, é por Exato. isso, quando eu falei das 5 vitórias, eu baseei justamente nisso. Por que eu acredito que o Ceará era capaz? Por que eu acreditava? Porque o time faz gol em todo mundo. Em todos os jogos o Ceará faz gol. E às vezes, quando você está com o sentimento de reta final do campeonato, quando você abre o placar, o cenário fica muito mais para você. Né? Sim. É diferente o comportamento. Pois é, até porque sua atitude defensiva também vai ser outra, de tentar não falhar, de tentar estar mais concentrado. Porque muitas vezes os gols que o Ceará tomava eram gols bizarros de concentração, de equívocos, de pressão. O próprio gol hoje é de uma falha, assim, numa cabeçada que simplesmente Gustavo Bochecha está ali solto, ali na entrada da área. Um pouco do que esse Ceará da Série B deste ano. Mas compensa lá na frente. É um time que compensa muito. E passou a errar menos atrás. Por mais erros que se tenha, mas passou a errar menos. Então vem compensando. E é um time que, a partir do momento que o treinador entendeu que as minas defensivas, Matheus e Ramon, não podiam mais estar em campo, ajudou demais. Era melhor ter 2 garotos ali, o menino que veio do Corinthians e Davi, que de alguma forma já tem uma cancha, a experiência da rodagem deste ano e até do ano passado, mas era melhor ter jogadores de qualidade técnica melhor, por mais que fossem menos experientes, do que 2 caras que são perigos ambulantes dentro da área, que são Ramon e Matheus. Então, Condé conseguiu colocar o Ceará no caminho do acesso e de mais um bom trabalho de Condé. E aí vai ser muito difícil. Eu acho que esse Ceará já está arriscado, assim, de quem briga. É muito difícil o Ceará não entrar. Eu acho que a gente, para o Sport entrar, alguém tem que passar um vexame maior. Acho que é bem isso. Para o Sport conseguir retomar essa vaga, o vexame de alguém vai ter que ser grande. Vai ser o Ceará, porque você não consegue entender como um resultado normal do Ceará não ganhar para o América Mineiro dentro de Fortaleza. Seria o Mirassol, primeiro, o Sport ganhar os 2 jogos. Só o Mirassol perder do Operário, mas não seria um vexame, porque seria uma derrota de um concorrente como o Sport. A questão, eu acho que o vexame é a sequência. É o Sport ter feito 1 ponto de 9. Porque assim, se o Mirassol perder, tipo, eu não acho que se o Mirassol perder do Operário vai ser um vexame muito grande o Mirassol ser ultrapassado pelo Sport, se perder do Operário em Ponta Grossa. Tá entendendo?
Eu não acho que chega a ser um vexame muito grande. Agora, a soma é que é o vexame, que foi justamente o que aconteceu com o Sport. Tanto é que o Sport não foi ultrapassado em 5 rodadas. O Sport foi ultrapassado em 3. Em 3. Isso é muito pesado. É o mérito de um e o demérito absoluto do outro também. Mas aí Minhoca vai trazer aí o sentimento do outro lado, que é desse Ceará, que... E lembrando, o Minhoca vai trazer o jogo, mas o do Sport, eu até falei pouco, a gente tem até mais para falar do Sport também, sobre o Sport ser ultrapassado. Exato. Mas o jogo é Botafogo 1, Ceará 4. Minhoca, a gente tá fazendo uma abertura de programa, né? Como você não estava aqui no comecinho, a gente tá fazendo uma abertura de programa que eu vou chamar de híbrida, tá? A gente abre com raio-x, mas você vê que Cauê já falou muito do Ceará hoje em campo, né? De Saulo Mineiro, da forma com que o time mudou. E a pergunta de abertura para Cássio e para Cauê foi localizada nesse X em 3 rodadas, então eu faço a mesma pergunta para você, analisar o que foi tão determinante para o Ceará fazer 9 pontos e tirar uma diferença de 8 pontos em relação ao Sport, né? Com uma vitória a mais, o Ceará se posiciona no G4. Então, boa noite, Fred, Cássio, Cauê, pessoal está acompanhando. Não há como citar desse X 2 vetores opostos acontecendo, porque qualquer um dos cenários, bastasse um deles, o que está acontecendo recentemente, um desses resultados, o Sport ganhasse um jogo ou o Ceará perdesse um jogo, o cenário do G4 ainda continuaria na mesma. A grande questão é porque o Sport somou 1 ponto em 9 e o Ceará somou 9 dos 9 que acabou tendo. Então, na prática, na matemática simples, foi isso. Uma equipe que derreteu e uma equipe que soube aproveitar muito bem o seu contexto, embora, o Cássio até já chegou a citar, né? Esse cenário o Ceará já estava conseguindo fazer nas últimas rodadas. O Ceará vinha numa sequência grande de 2 vitórias, aí tinha uma derrota, 2 vitórias, aí tinha uma derrota e tudo mais. Então, o que faltava para o Ceará era confirmar uma 3ª vitória consecutiva, que ele não tinha conseguido até então. E ainda o fato, né, de você tirar esse fantasma dos jogos fora de casa. O Ceará tinha até ganhado do Ituano fora de casa, aí foi enfrentar o Santos, um jogo onde o Ceará toma o gol, o Santos não fez muita coisa e o Ceará saiu derrotado, como foi derrotado até para o Sport, foi derrotado para a equipe do Novo Horizontino. Então, esse foi, aliás, desculpa, para o Mirassol. Então, o Ceará teve, em vários momentos dessa Série B, essa falta de confiança. E ainda, eu acho que talvez o jogo mais determinante, que no caso foi esse jogo contra o Botafogo, é porque sempre o Ceará teve o jogo-chave nas mãos. O Ceará teve o jogo-chave contra a Chapecoense, teve um jogo-chave contra o Sport, teve um jogo-chave contra o Santos, e em todos eles, não é que o Ceará perdeu a chance de entrar, porque, por exemplo, contra o Sport, só uma vitória eu colocaria dentro do G4. Mas ele sequer empatou, ele perdeu aquele jogo. Não à toa, quando teve aquela derrota, que aliás foi mais contra o Santos, quando se desenhou aquele G4, que teve ainda a vitória do Mirassol sobre o CRB, ali parecia que o G4 não ia ser mais alterado. Tudo bem que o Vila Nova ganhou naquela rodada, mas a gente sabia que o Vila Nova não era uma equipe, pelo futebol apresentado, das últimas rodadas, que a gente imaginava que fosse brigar realmente até o final. Mas quando o Ceará voltou a confirmar seus 2 jogos em casa, contra Paysandu e Avaí, e o Sport passou a jogar fora todas essas oportunidades que ele teve de ficar mais tranquilo, porque 3 rodadas atrás, o que se dizia é: Santos e Sport estão encaminhados, possivelmente vão brigar para título, Mirassol e Novo Horizontino agora são o alvo de um Ceará que não pode errar, que não pode mais errar. O Ceará não errou. O Mirassol e o Novo Horizontino conseguiram pontuar, apesar de que nessa rodada deram tropeçaram. Mas o Sport foi que errou mais feio. Então, para mudar o panorama do G4 para acontecer, foi preciso alguém despencar, como foi o caso do Sport, e alguém aproveitar muito bem essas 3 rodadas, como o Ceará acabou aproveitando. Então, eu acho que parte muito dessa ideia, desse X que aconteceu e desse cenário agora mais favorável para o Ceará, nessas 2 rodadas finais, porque a gente já tinha mencionado isso. A tabela do Ceará não era ruim, mas o Ceará, em vários contextos da Série B, ele deixou escapar chances como essa.
Ele perdeu um jogo para o Brusque fora de casa, ele perdeu o jogo para a Chapecoense. Então foram vários jogos ao longo da Série B onde o Ceará cometia seus erros, algumas insistências do Condé, com determinados nomes, até o Cauê estava mencionando, de Matheus Felipe. Eu nem coloco tanto o Ramon, porque o Ramon, na verdade, nem foi um jogador que ele insistiu, porque o Ramon ficou muito mais lesionado do que a disposição dele. Mas o caso do De Luca, por exemplo, que era um jogador que muitas vezes ele insistia, o torcedor se irritava, até entender que o De Luca não podia ser mais titular. Então se perdeu algumas oportunidades em outros momentos da Série B, do Ceará já ter entrado nesse G4. Mas o mais importante, que aí olhando pelo lado do Ceará no jogo de hoje, foi chegar para esse jogo, que eu até tinha mencionado antes, Fred, lá no grupo, e a gente debateu aqui no último raio-x, que quando o Botafogo venceu o Brusque, era o melhor cenário para o Ceará. Todos os jogos onde o Ceará enfrentava um adversário que também tinha a necessidade e a urgência de vencer, o Ceará não conseguiu ir bem. Quando teve um adversário, que é o caso do Botafogo, ele não garantiu a permanência, mas os resultados dos adversários, a derrota do CRB, a derrota do Brusque, a derrota do Ituano, todos esses adversários não pressionaram o Botafogo. Então, quando o Ceará abrisse o placar, como acabou abrindo, e mesmo tomando um empate, dando logo a resposta ali, 3 minutos depois, ali com o gol do Saulo no 2-1, e praticamente 2 minutos depois, já fazendo o 3-1, ali praticamente já se liquidava. O Botafogo não ia também fazer uma loucura de ir para cima, porque basicamente o resultado, e já estaria pensando no jogo, acho que é o Avaí, né, o próximo jogo deles. Então, eu acho que partiu muito de uma serenidade, claro, o contexto de fechar uma rodada, mas eu até cheguei a mencionar isso lá na rádio, quando o Ceará ganhou do Avaí, na última rodada, eu falei lá na rádio, o Sport agora vai ter 2 jogos. Então, quando o Ceará for jogar, pode ser que um resultado negativo contra a equipe do Botafogo já pode ser a eliminação, que se o Sport ganhar, ele já abre uma vantagem do Ceará não mais alcançar, mas pode ser a oportunidade do Ceará chegar, embora não se imaginava que o Ceará passaria. Mas como o Sport abriu essa possibilidade, o Ceará aproveitou e conseguiu fazer o placar de hoje. Acho até... Já posso entrar no jogo ou quer que eu ainda fale de maneira mais geral? Pode entrar no jogo, Mioca. Pronto. Eu acho que o Ceará... para mim, desde o início, o Ceará não se mostrou... E eu acho que isso foi bem importante. Em alguns jogos isso aconteceu. E dá para fazer até um certo encaixe do que a gente viu o jogo do Sport também contra a Chapecoense. O Sport começou de maneira alucinante, e criando chance. O Ceará ele não precisou ter afobação. O jogo não ia se resolver em 15 minutos, em 20 minutos. Foi o tempo ali que o Ceará até nem atacava tanto, né? Chegava mais ao ataque, mas não era aquela coisa de bombardeio. E eu acho que a primeira coisa que o Ceará, eu acho que se preparou bem para esse jogo. Eu não vou me expor tanto, porque se eu tomar um contra-ataque, isso dificulta. Até porque eu estou pegando um adversário que está mais tranquilo, mais relax, e até eu acho que alguns contra-ataques do Botafogo foram certo perigosos. Teve até uma jogada ali perigosa antes da finalização do Patrick Bray na trave. Mas já antes mesmo, o Ceará teve uma chance com o Saulo, que foi para escanteio. Teve uma sequência de 3 escanteios ali que o Ceará já poderia ter aberto o placar, né? Apesar de não ter sido tão contundente assim. Teve um chute do Pulga ali de média distância. Mas quando sai a jogada, e aí é curioso porque, e aí não tem como não citá-lo, né? Assim, o jogo em si, ele é muito mais num contexto individual do que propriamente num contexto coletivo, porque o contexto coletivo ele vai se desenhar muito mais após um placar. Porque o Saulo, por exemplo, que é um jogador que foi muito criticado pela torcida em muitos momentos dessa Série B, e eu cheguei a ressaltar muitas vezes que as críticas elas tinham que acontecer, mas elas não podiam ser exageradas porque o Ceará, primeiro, não tinha condição nenhuma de trazer um jogador tão acima do que era o próprio Saulo, e se tivesse, ia ser parecido com o Saulo, e o Saulo, principalmente depois da chegada do Condé, se tornou a peça principal. Então, até ele sofrer a penalidade, ele já estava cometendo algumas falhas, mas curiosamente, a chegada mais perigosa do Ceará antes do primeiro gol foi uma escorada ali do Island, onde ele finalizou e a bola, né, acabou sendo desviada. E aí, Mioca, a comentarista falou talvez o pior comentário da noite. Me fugiu o nome do zagueiro do que estava marcando o Saulo no começo. Bernardo Chapo. Ela falou,
Ela mas falou tava jogando assim. bem mesmo. Eu acho Tava, isso então, aqui mas veja o que ela falou. Ela falou assim, ó. O Chapo já avisou que o Saulo não joga hoje. Acabou-se. Ele Queimou falou assim ali. mesmo. O Chapo Foi. tá avisando. Chapo já avisou que Saulo hoje não joga aqui. Pelo porque ele amor deu de 2 Deus. trancos que não foi falta, ou seja, que na visão da arbitragem ele tinha dado um tranco correto, de ganhar bola, de ganhar lateral, de não derrubar atacante. Aí na terceira oportunidade fez o pênalti, depois no gol do segundo tempo leva um já vai. Aí, o cara foi engolido, assim. não. E E o aí eu acho cartão, que. o cartão acabou com ele. E O aí era cartão isso que eu, acabou com ele aí. era isso que eu ia citar. Eu acho que até essa jogada do segundo gol do Saulo é muito porque ele já estava amarelado, né? Porque aí é onde entra muito essa Exato. questão do torcedor que critica, e por isso que eu citei. Eu entendo a crítica. O Saulo não é um jogador refinado, é um jogador que realmente tem muita tomada de decisão errada, mas é o tipo do jogador que você precisa ter para a Série B. E aí, claro, é onde entra o contexto. Por exemplo, o Yuri Castilho, ano passado, foi um jogador muito importante para o Vitória. Se ele chega no Ceará, o torcedor não ia suportar. Eu acho que entra muito também a própria questão do Saulo, que é um jogador que o torcedor não aturava, porque como ele errava muitas vezes, e eu cheguei a citar, mas perceba que ele é o jogador que mais produz chances de gol do Ceará. A questão é que ele perde muitas chances. E aí ele paga o pato, muitas vezes, de ser um jogador que não aproveita as próprias chances que ele acaba criando. Porque é um Perde jogador de aquela lá no início, né, Minhoca? Perde aquela que Ailon ajeita sem querer pra ele, né? Perde um gol incrível ali. que é uma bola ali que tem um desvio, né? Que acaba indo para escanteio. Isso. Mas assim, ele é um jogador que tem esse perfil. Ele vai irritar muitas vezes. Mas quando você olha, e aí só para trazer um número, né? Ele só está atrás do Guilherme, do Santos, como jogador com mais participações diretas. 10 gols e 6 assistências. Nessa Série B, o Guilherme tem 10 gols e 8. Então é o segundo jogador dessa Série B com mais participações em gols. Mesmo com todos os problemas que ele tem. Então, entender o contexto do Saulo, e principalmente num jogo importante como esse, após ter tomado o empate logo no primeiro minuto do segundo tempo, e ele pegar uma bola ali na direita, sabendo que o jogador estava amarelado e partir para cima, é exatamente o jogador que estava com confiança. E logo na jogada seguinte, com 2 minutos, ele ganhar a disputa de bola, tocar ali pro Puga, né? E claro, teve a colaboração do goleiro, e depois fazer o terceiro gol dele, aliás, o segundo jogo dele nessa temporada, que ele marcou 3 gols. Então, isso para mim representa muito do que o Ceará às vezes necessitava, porque às vezes ficava preso nessa coisa, o Puga tem que resolver, e o Puga resolveu muitos jogos nessa temporada. O Ailon é um jogador muito importante, não à toa, o Ceará deve renovar com ele, já tá praticamente tudo certo. E o Saulo, às vezes, era o patinho feio dessa história, até mesmo o Mugni, e em muito contexto, era um jogador que o torcedor aceitava. O Saulo não. O Saulo era um jogador que entregava, dava assistência, fazia gol, mas sempre era muito mais cobrado. E é bom lembrar, o Puga perdeu vários gols também nesse período. Mas pelo saldo dele ser mais positivo, muitas vezes se aceitava que o Puga, né, cometesse esse tipo de falha, digamos assim, apesar do torcedor também ficar irritado. Então, o Saulo precisava muito de um jogo como esse, um jogo tão importante quanto esse, para confirmar exatamente a boa Série B que ele está fazendo. Então, para mim, entra muito na conta desse resultado, a grande atuação dele, e claro, e a partir depois do 3-1, o jogo ficou a mercê, como o Cássio lembrou, uma jogada em que ele ali faz uma jogada individual, que ele é muito forte, né? Ganha, chuta no travessão. Uma outra jogada, que ali já não foi com ele, foi uma jogada do Matheus Bahia com o Puga, que poderia ter saído o mais gol também. Então, assim, depois do 3-1, aí foi a grande superioridade do Ceará, aquilo que o Cauê estava mencionando. Esse Ceará se desenhou em vários momentos da Série B, em vários jogos da Série B, mas nem sempre esse cenário se comprovou. O Ceará, em alguns jogos, ele criava e perdia. O próprio Saulo, aliás, era um desses jogadores. Criava e perdia. E aí, em alguns contextos, acabava tomando alguns gols que, de uma vitória que acabava se transformando em empate, um empate se transformava em derrota, mas, na soma geral, que eu mais achei que o Ceará conseguiu desempenhar tão bem hoje na partida foi o nível de seriedade com o jogo, o nível de não se perder, de não ter o nervosismo, de não ter a ansiedade de querer fazer a qualquer custo o gol. Então, me pareceu muito sereno o Ceará para enfrentar hoje o Botafogo e conseguir o resultado positivo que tanto queria.
E eu concordo com a lei de Minhoca, tá? Assim, quando ele começou, logo no início da fala dele, que nessa noite o individual impôs o coletivo, porque tudo deu certo a partir de uma atuação. Eric Pulga é o melhor jogador do Ceará na Série B, mas talvez essa tenha sido a melhor atuação individual de algum jogador do Ceará nessa Série B. Assim, pelo peso do jogo, pela importância do jogo. Tipo, porque não é só, mas aquele tal jogo o cara fez 200 gols. Sim, valeu o quê mesmo? Nesse hoje, valendo. Tipo, abriu o portal da Caverna do Dragão, que já tinha aparecido algumas vezes para o Ceará. E finalmente, dessa vez, para quem já viu o desenho, o Ceará conseguiu ir para o parque, né? Saiu do reino, como se chamava, né? Do reino e foi para o parque de diversões, de onde vem todos os personagens. E a partir de uma atuação individual, assim, excepcional. Porque Saulo Mineiro tem muita força, mas também não é muito inteligente. Ele foi inteligente na conclusão. Ele foi lance de muita força para sofrer o pênalti. O terceiro gol, ele ganha na força do cara da linha de fundo. Detalhe, o cara tenta derrubar ele e ele vai um pouco para trás, e o cara cai sozinho. Não, aí ele vai, cruza, dá o gol para Eric Pulga, acerta a bola no travessão. Assim, a atuação do cara é irretocável. Eu acho que, assim, eu tô falando aqui, não sei de cabeça todos os jogos, os 36 jogos do Ceará nessa Série B. Mas considerando o peso, dando peso ao que era o jogo, ao tamanho da importância, a reta final e a quantidade de ações ofensivas, ou defensivas, pode ser uma grande atuação defensiva também, mas se alguém tiver alguma lembrança, talvez essa tenha sido a maior. Assim, e foi dentro de uma hora na qual o Ceará, porque para essa vitória que o Ceará, essa goleada que o Ceará conseguiu hoje, ela tinha dois caminhos. Porque até o portal da Caverna do Dragão abriu algumas vezes, o Ceará não pegou e foi lá remontar, foi lá começar a fazer tudo de novo. Dessa vez, depois do Sport empatar com a Chapecoense e dar ao Ceará a oportunidade, se vencer, entra. Se não ganhasse esse jogo, e aí, obviamente a bola voltaria a ficar no colo do Sport, eu acho que poderia afetar, porque seria uma oportunidade clara de entrar no G4, faltando, tipo, no fim da 36ª rodada. Então, a não entrada hoje poderia afetar até, de repente, Ceará e América. Pelo nível de pressão da torcida, de ter consciência, desperdiçou a chance do acesso ali e tal. Então, e na entrevista, Saulo Mineiro foi o entrevistado, né? No intervalo, ele estava falando, e o jogo estava 1-0 ainda. E ele disse: a gente isso aqui, pra gente, toda a pré-eleção disso aqui esse jogo é uma decisão do campeonato. Por que era decisão do campeonato? Porque a gente mesmo tratou dessa forma. A gente falou aqui algumas vezes que desses últimos 3 jogos do Ceará, contando com esse do Botafogo, a maior chance de perder ponto, obviamente o Ceará vai ter que buscar os pontos dentro do campo nos próximos jogos, mas no pré-jogo, nós falamos aqui que a maior chance de o Ceará perder pontos era justamente nesse jogo. Então, se a gente acha isso, é provável que dentro do Ceará talvez eles saibam disso também. Então, galera, se a gente ganhar esse jogo hoje, a gente vai subir. Então, se a gente vendo de fora conseguir enxergar isso, lá de dentro, talvez eles, de vez em quando, a gente vai mostrar para frente que nem sempre quem está dentro enxerga. Mas nesse caso, se enxergou que o tamanho desse jogo contra o Botafogo. E o Ceará ter tido uma atuação como essa, inclusive toma um gol com 1 minuto, o cara até levanta uma falta na área, o cara cabeceia, a bola vai lá para cima, volta, o cara pega um chute, Bochecha pega um chute com a felicidade no cantinho. Tipo, não durou 1 minuto o intervalo, ou seja, conversou o intervalo todinho, com 1 minuto já está empatado, mas com 7 minutos depois já está 3-1. A imposição que o Ceará teve nesse jogo de hoje contra o Botafogo, ela justifica, primeiro, a fala de Saulo Mineiro no intervalo e toda a expectativa que tinha sobre a partida. Era um time que não deu margem. E detalhe, no fim das contas, era para ter sido goleada, porque ainda tem Eric Pulga no contra-ataque lá, ainda fica cara a cara com o goleiro do Botafogo. Ainda tem outra oportunidade, depois o Ceará desacelera. Teve 2 chances ainda para fazer o 4º gol, e depois o Ceará... o jogo já estava definido, o Botafogo é realmente limitado. E ainda que a parte coletiva tivesse sido toda construída por essa recuperação de Condé, e obviamente o coletivo é muito forte, senão o time não teria vencido 5 dos últimos 6 jogos. Mas hoje, meu amigo, foi realmente Saulo Mineiro carregou o time, empurrou o time para o time ter esse desempenho. Se a atuação dele fosse mais ou menos assim, a história do jogo, porque o jogo é todo em cima dele, pô. Veja, tipo, não é o cara fez 3 gols na pequena área tocando, não. Ele sofre o pênalti, ele converte o pênalti. O segundo gol, ele arrancando o meio campo, ele driblando o goleiro, é batendo um chute colocado. O terceiro gol, ele vai ainda até a linha de fundo brigando pela oportunidade. Tipo, os 3 gols,
E antes do gol, ele ainda acertou travessão na jogada dele também. Os 3 gols. Cássio, só concluindo, foram 4, tá? Foi 4-1 o jogo. Desculpa, eu tava viajando, né? Porque ele faltou até o hat-trick dele pra você ver. Eu tava ignorando isso, me desculpa. Eu fiz a conta todinha: 3 gols, uma assistência e uma bola na trave. Eu troquei a bola na trave com o gol. Me desculpa. Mas enfim, manter o que eu tô dizendo. Todas as jogadas. Foi só um ato falho, desculpa, galera. Todas as jogadas. A jogada é inteiramente dele, assim. Isso não é normal. Isso acontece de vez em quando. Não é o cara empurrou, não tem problema nenhum. O cara tá na pequena área, empurrar 4. Queria eu ter um atacante desse nível, que tá sempre que pega a bola na pequena área, empurra, porque nem isso, até isso está em falta. Mas você consegue dosar o nível de dificuldade. E nesse caso, a atuação de Saulo Mineiro, a atuação de Saulo Mineiro lá no estado de Santa Cruz, na goleada, que na verdade até mudou de nome, né? Tem até plaquinha, é a Arena Nicknet, né? O nome que mudaram lá. Mas enfim, no estado de Santa Cruz, no estado do Botafogo, é o cara carregando todas as jogadas, pô. Então, assim, uma atuação desse tamanho num jogo tão importante quanto esse, quando a gente for colocar aqui o pódio no campeão do Ceará, obviamente é algo que vai puxar mais essa parte, mas vou me deixar minha opinião já. O segundo lugar, para mim, eu pularia o segundo lugar. Não existe segundo lugar. Tem o primeiro e vai, assim, porque a distância dele, não existe, a distância vai parecer que alguém A turma foi retardatário dentro da atuação dele. Não tem a distância dele para o segundo melhor do time, é um negócio assim brutal. A atuação de hoje, ela é uma atuação de um nome, de um nome, assim. Repito, assim, acho que a melhor atuação. Eu acho que foi a melhor atuação de um jogador na Série B. Do Ceará, tu dizendo. Do Ceará, eu acho que foi. Puxado, mas do Ceará eu acho que é. Parecia Cristiano Ronaldo jogando na Série B, pô. Não, eu até brinquei, pô. Esse cara nasceu na cidade de Pelé. Esse cara teve uma noite de Pelé. O cara, veja, fez tudo. Força, drible, finalização, poder de decisão, sofreu. Meu irmão, não faltou nada. Uma atuação dessa na reta final. E eu, no final, começo do ano, tive que discutir com o torcedor do Ceará, que estava dando razão, inclusive nosso amigo Léo. O Ceará e Náutico nos aflitos foi esse ano que a gente falou, pô, e os caras. O Saulo Mineiro fez até uma boa partida e eu disse, mas o cara é banco, não sei o quê, esse cara é bom, eu me lembro, eu cheguei a discutir com o Léo, que eu disse, meu irmão, como é que o Ceará encosta Saulo Mineiro pra botar, como é o Facundo Ponta, tinha Facundo do Barcelona, como era o outro, Facundo Castro. Pelo amor de Deus, encostaram o Saulo Mineiro pra Facundo Castro. Irmão, tem um jogador com essa explosão e que mete gol assim. Não, é porque. E aí é só para explicar o contexto, né? Por isso que eu tô dizendo assim: Ailon, Pulga, Mugni, esses tinham um pouco mais de crédito, porque na verdade são jogadores que tinham um índice de acerto melhor em alguns jogos e não eram jogadores que arriscavam tanto. O Saulo sempre ele entrega tudo que ele pode. E o tudo que ele pode, muitas vezes, é muito isso, né? Teve vários jogos onde... ruins, meu. Porque assim, como é? Então, assim, a galera tá falando assim, pô, o cara tá falando da atuação de hoje. Veja só, Saulo Mineiro teve atuações ruins, deve ter tido, naturalmente teve. Teve atuações onde o cara cagou o campo, talvez tenha tido. Mas esse telecast aqui, um telecast rodada, é desse jogo, Botafogo 1, Ceará 4. Dessa vez eu acertei o placar. Botafogo 1, Ceará 4. Nesse jogo de hoje, assim, não tem nada pra falar do cara. A atuação do cara foi, assim, espetacular, porra. E é por isso que eu tô dizendo assim, eu vou ampliar mais. Pra mim não é só pelo jogo de hoje. O jogo de hoje, na verdade, é mais simbólico, na verdade, para talvez falar do jogador mais decisivo dessa temporada. E aí eu vou explicar o contexto. Se o torcedor do Ceará lembrar os momentos mais importantes da temporada, todos estão envolvidos muito mais com o Saulo Mineiro do que com... Tudo bem, Richard foi bem importante também lá no Cearense. Mas o gol do empate do Campeonato Cearense é do Saulo Mineiro. O Saulo bateu, nessa temporada, 6 penalidades. 5 em tempo normal e 1 em disputa de pênaltis, que foi no Campeonato Cearense. Ele converteu todas. E não é que ele bateu o pênalti quando estava 2-0, 3-0. Ele bateu o pênalti da vitória sobre a Chapecoense, ele bateu o pênalti da vitória sobre o Novo Horizontino, ele bateu o pênalti contra o Paysandu.
Ele bateu o pênalti agora, que abriu o placar diante da equipe do Botafogo. Então, assim, nos momentos chaves, o Saulo apareceu. E é um jogador limitado, só para deixar claro. Então, é não achar que a crítica que acontece com o Saulo, ela é totalmente errada, mas não pode ser desproporcional ao que eu falo muito aqui, às vezes, também, quando eu analiso aqui o Fortaleza, eu não acho legal, às vezes, fazer uma crítica além. O Ceará não tinha condição de trazer um jogador acima do Saulo. Talvez parecido, ou pior do que o Saulo, como aconteceu com os jogadores que vieram. Nenhum deles conseguiu entregar o que o Saulo acabava entregando. E quando o Saulo estava suspenso, como teve um jogo recentemente, o Lucas Rian foi o máximo que conseguiu entregar e o Thalisson não conseguiu entregar praticamente nada. E aí, só destacando um ponto também, por isso que eu acho que o jogo hoje está muito na conta do Saulo, houve um determinado momento, sem o Lourenço dentro de campo, que o Ceará não tinha progressão na posse da bola. Porque o De Luca não é esse jogador de arriscar um passe em profundidade, é muito burocrático, e aí ficava um Ceará onde não conseguia, muitas vezes, avançar. E foi exatamente um jogador individualmente ter que chamar esse jogo, resolver esse jogo, a ponto daí sim o time ter a tranquilidade e confirmar a vitória como foi hoje. É porque Saulo não é aquele jogador de refinamento técnico, mas é um cara que taticamente e para aquele embate de jogo de Série B, vários jogos do Ceará, e aí Minhoca me corrige se por acaso tiver algum erro, você via o Ceará um pouco mais retraído por já ter feito o placar necessário, assim, já ter aberto o placar, e a tática do Ceará muitas vezes era lança na frente, acha Saulo na frente, que ele vai brigar com os zagueiros pela força física que ele tem, de no corpo ter condição de bater e fazer o pivô ali com o zagueiro, e ele tem essa velocidade para não cair no empurrão de corpo do zagueiro e botar a bola na frente e ganhar do zagueiro, que geralmente é mais lento do que ele. E hoje foi um dia que ele conseguiu colocar essa característica de uma forma muito precisa e concluir bem, finalizar bem o que ele gerava de opção de gol. Que muitas vezes ele tinha esse problema de ajudar na geração do perigo no adversário, mas já chegava morto e concluía errado, chegava morto e batia a bola cafofa ou batia mascado na bola. E hoje ele conseguiu ser preciso. E ele é muito... É uma das figuras, apesar do Eric Pulga ser, vamos dizer que a estrela do Ceará, mas ele é essa figura muito importante. Ele é que segurou a barra do Ceará muitas vezes dessa bola. Ó, dá na frente que Saulo segura e dá tempo de segurar a bola e Pulga chegar, dá tempo de Ailon receber, dá tempo de Mugner ou de outro meia que tivesse ali, Recalde ou Lourenço, que muitas vezes chegava para auxiliar no ataque, passar da linha da bola. Então esse é Saulo Mineiro. Agora, não espere dele o refinamento. Por isso que talvez muitas vezes o torcedor do próprio Ceará tenha questionado o Saulo Mineiro por a falta desse cara mais rebuscado. Mas para uma Série B, pelo perfil que ele tem, se o Sport tem um jogador que eu queria muito que o Sport tivesse trazido nessa reta final para o segundo turno. Era Yuri Castilho, que é um cara que justamente tem um perfil um pouco semelhante a de Saulo. É aquele cara que nem é um centroavante, nem é um ponta, é um segundo atacante que arrasta muito a defesa adversária com a força do corpo, com a velocidade, e tem minimamente uma qualidade no arremate. Tanto que fez aí pelo Mirassol 4, 5 gols já nessa Série B, chegando no segundo turno. É isso, tá? A gente tem alguns superchats que já chegaram, tá? Mas a grande parte deles é mais relacionada à implosão do esporte, né? E a questões matemáticas, seja do Ceará, seja do esporte, e essas questões matemáticas a gente vai guardar para quando a gente mergulhar no raio-x.
Mas, Márcio, pode trazer o superchat de André Rocha às 23h30, tá? André diz o seguinte, grande abraço, André. O Ceará demonstrou como jogar a final com vontade, né? Postura. Eu não gosto da palavra vontade, mas eu sempre acho que vontade é inerente. Até porque tem muita time que perde também postura, jogando com vontade. Postura é uma palavra melhor. Mas é porque a postura é isso, é de você, com 5 minutos, o que o Ceará fez, em 5 minutos, o Sport não fez nem em Minas, nem em Ponta Grossa. Fred, e vontade é meio difícil de dizer se o cara tava com vontade, mas postura é algo que você consegue enxergar. Postura, Você postura mensura pela atitude, pô. E a postura do Sport contra o América Tudo é. não cabe. E a do Operário, mesmo com -1, foi uma postura covarde ali, daquela atuação ali, naquela noite. E teve mais um superchat que eu acho que a gente pode trazer aqui também, tá? Que é relacionado. O superchat de Hermínio. Não é de Hermínio, não, desculpa. É o superchat da torcida. Marco Túlio, 00:48, tá? 00:48. A média de público do Ceará é quase o dobro do Sport e o triplo do Santos. Ponto. A torcida colocou o time nessa posição. Além de presente, ajuda o time, diferente de uma torcida que às vezes atrapalha, como a do Sport. É claro que a torcida do Ceará é disparada a torcida mais presente e mais ativa da Série falar B. do Sport, nesse caso eu vou falar do Santos. A torcida do Santos é muito, muito maior do que a do Ceará. Só que o Santos joga na Vila Belmiro. Então, assim. Isso quer dizer, Sport e Santos jogam em estádios fala do menores. Sport, O Sport jogou na Arena um bom tempo. Mas eu acho que o Sport, se tivesse um estádio do tamanho do Castelão, continuaria atrás do Ceará, porque Pernambuco leva menos pessoas ao estádio do que o estádio do Ceará. Isso aí a gente já sabe. Depende, eu acho que o plano de sócio seria diferente, porque tem mais espaço. Eu acho que isso tudo, eu acho difícil mensurar, de verdade. Se você tem um estádio para 60 mil pessoas, talvez você consiga fazer o plano, porque hoje em dia o plano não cresce porque as pessoas, pelo menos no esporte, simplesmente não acreditam que vão conseguir ingresso. Porque o clube não libera, nem todo cara tem o direito ao check-in, não consegue o check-in. Porque o estádio está tão limitado na capacidade de público que não tem lugar para todo mundo que tem o direito de check-in. Então, eu acho que isso atrapalha, tá, Fred? O plano de sócio. Enquanto o estádio para 60 mil, se você tiver 40 mil sócios, vai ter 40 mil lugares para todo mundo ir. Mas eu repito, eu foco mais no Santos. E a última parte ele está certo no comportamento. A torcida do Ceará não teve nem tem. O ponto. Aí eu acho que sim, que nesse ponto dá para falar. Mas aí, Cássio, é o ponto que, na verdade, ele é diferente para essa temporada. Sim, dessa temporada, né? Também não dizer que não toda dia que tem dia que teve ano que o Ceará caralhou e tem ano que o Sport foi todo santinho. Eu lembro até um programa que a gente fez junto, e aí foi um jogo onde a torcida do Ceará passou a vaiar o time ali nos minutos finais. Você até falou assim que mais a sua visão, né? Que não deveria ter o torcedor vaiando ali aquele momento, já que está faltando poucos minutos e tudo mais. E em 2022 e em 2023, os elencos montados fizeram o torcedor apoiar em muitos momentos. Essa resposta não vi dentro de campo, e esse torcedor, e aí não é só para o elenco em si, porque tinha crítica, mas para a diretoria e tudo mais, né? As faixas colocavam, os protestos e tudo mais. Esse ano foi diferente já desde o início. Então, desde o início, e aí muito mérito da atual diretoria de futebol, né? Comandada pelo Haroldo, mas tendo o Lucas Drubis, o Ricardinho, que somou. Eu acho que a maneira como eles conseguiram mostrar o quanto esse torcedor, se o time conseguisse entregar dentro de campo, iria ter esse apoio de maneira irrestrita, como foi diferente do ano passado. E olha que nesse ano o Ceará teve, né, momentos que poderia desandar, mas na reta final, pelo que eu, claro, na minha bolha, em muitos contextos, já chegamos até aqui, no ano passado a gente nem chegou. Vamos apoiar até a última possibilidade possível. E aí, desde então, os jogos, né, Operário, e agora Avaí, Paysandu, esses jogos foi quando o torcedor, o próprio jogo da Ponte Preta, por exemplo, é curioso porque o Ceará, foi da Ponte, não, acho que foi do Paysandu mesmo. O jogo do Paysandu teve um determinado momento, enfim, teve um jogo recentemente que o Ceará estava com uma certa dificuldade no jogo, o torcedor começou a cantar e cantar e cantar,
tipo, para não, vamos segurar até o final, até a última gota, porque vai dar certo. E aí, quando confirmou a vitória, aí veio a comemoração. Então, é um contexto que esse torcedor, em muitos momentos, apoia. Às vezes, ele não acaba apoiando ali 100%, porque ele está vendo dentro de campo, como foi os dois elencos das 2 últimas temporadas, que não estavam muito aí, né? Esse ano não. Esse ano realmente foi um elenco que comprou muito a ideia do time nessa temporada, e o torcedor aí só faz somar para acrescentar, né, nesse contexto, que aí, claro, a torcida do esporte já é o contrário, né? Já é olhando um time dentro de campo que não está fazendo aquilo que se esperava. Minhoca, vamos para as análises individuais, tá? Porque aí depois a gente mergulha no raio-x. Vamos, Márcio, trazer o campo aí para Minhoca fazer as análises individuais. Já abre colocando logo o muito bem. Bota logo 2 medalhas de ouro para Saulo Mineiro. Que a atuação hoje foi brincadeira. Coloca 3 pelo hat-trick aí. É isso. Arruma até uma coroinha pra botar em cima do bonequinho dele ali. Como eu estava dizendo, Foi para um mim, monstro, viu? Jogador que precisava muito de uma atuação como essa, porque apesar de talvez ter sido o jogador do setor ofensivo que mais errou, que mais cometeu falhas ao longo dessa Série B, ele precisava ter também esse reconhecimento. O afago, né, Minhoca? O afago. Como eu falei, né? O cara é o segundo jogador da Série B com mais participações em gols. É o jogador que tem, até então, né, momentos dessa Série B onde perdendo chance, como, por exemplo, no começo do primeiro tempo, né? Até a própria comentarista dizendo que ele não estava conseguindo passar uma jogada pelo Bernardo Chapo. A partir do momento que ele passou a ter confiança, ele só fez crescer no jogo para ser eleito aí o melhor com sobras da partida. Vou aqui posição a posição, né? O Bruno praticamente não trabalhou, né? Teve uma saída de bolazinha no começo do jogo, que quis dar uma farrapadinha ali, viu? Isso aí, digamos, é o padrão do Bruno, né? Às vezes é que não acontece, mas todo jogo tem uma saída de bola errada, não teve consequência. Agora, quem teve consequência foi o outro zagueiro, foi o zagueiro ali, João Pedro, meu amigo. Sim, e eu acho até que ele não estava 100%, não à toa ele foi Mas eu colocaria muito mal. E para mim ele foi mal, muito mal mesmo. Mas você viu qual era o problema dele, né, Cássio? Tem que perdoar. Não, tô por fora. Foi desarranjo, foi? Foi. Desconforto. Estomacal. Desconforto estomacal. Como diria antigamente, a tucanada na cracaneira. É importante trazer informação. Foi substituído no intervalo por desconforto estomacal. Não, veja só, eu não teria nem entrado em campo. Respeito, mas aí com todo respeito, ele é café com leite? Foi hoje, muito. Foi muito hoje. Muito, mas assim, a avaliação dele será café com leite? Não, cara, pode ser. Tem que ser o que ele jogou. Não importa o problema que ele estava. Ele estava muito inseguro. Ele é muito mal. Se a avaliação for café com leite, bota até uma faixinha de Rambo, herói, assim, guerreiro, porque jogar na condição dessa não é para qualquer um, não. Mas eu vou avaliar. Detalhe, ótima informação, é importante deixar muito claro aqui, porque foi uma atuação muito fraca e agora faz mais sentido, inclusive. E ele é um bom zagueiro. Correr não é muito fácil. Ele é um bom zagueiro. Ele é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Para sorte dele, Alexandre de Jesus, acho que é meu amigo. É isso mesmo. Que atacante limitado. Meu amigo, veja só. Tropeçou com a bola ali. Não, assim, é fraco numa escala. Para sorte de João Pedro, ainda ganhou um detalhe. Esse zagueiro do Botafogo ainda ganhou uns 2 lances pro zagueiro do Ceará, mas só não definiu. Eu achei que Cássio ia dizer, quando o Cássio falou pra sorte dele, achei que Cássio ia dizer, ainda pra sorte dele, o Ceará tava de roxo hoje, não tava de calção branco. Não, eu digo, pra sorte dele, o atacante até ganhou a jogada, mas péssimo definidor, assim. Me chamou a atenção. Acho que já ferrou no esporte, viu? Alexandre Jesus na época do Fluminense.
Não, Uma leve lembrança. secretos, não sei o quê, sobre informação. Aí semana passada, só informação que o Sport está de olho em Bernardo Chapo. Por favor, que não esteja de olho, meu irmão, o zagueiro do Botafogo que jogou absolutamente nada hoje também. Vai ter que pedir a Marcelo de novo, a Marcelo Paz de novo, que é de Fortaleza, né? Mais um. Acho que tem que mudar, eu acho que tem que mudar essa receita também. Vou ter que começar a pedir jogador de outro time. Tá dando certo, não. Tá dando certo, não. Impor cota de estrangeiro, né? Cota de estrangeiro, cota de contratação do time. Pronto. Mas assim, eu não vou ser. Eu acho que ele estava bem seguro, Cássio, mas eu acho que em alguns outros jogadas ele até conseguiu. Eu não vou colocar de uma maneira tão negativa, não. E aí, trazendo também um pouco do relato do Fred, aí pode ser que o cara também. A insegurança também veio muito. Estava em vias de fato. Campo mostra o comprometimento do cara com o Ceará, velho. Mesmo valendo acesso, eu digo, eu sei que tá valendo acesso, mas ainda não. Mas ele cometeu muita pichotada, assim. Mas ele jogou mal. Eu também acho que eu ia mais de laranja. Eu não acho que colocar muito, muito mal, não. Apesar, é porque também não teve a consequência. O Bruno, só lembrando, viu, é razoável para mim. Não chegou a trabalhar tanto. E deu uma falhada naquela primeira bola, né? Mas... Enfim. Porque Bruno, você não tem segurança. Bruno é assim. Não tem. Ele não tem. Você olha assim, você imagina que a qualquer momento... Foi muito bem contra o Avaí. Hoje errou aquela bola. Inclusive, esse é um ponto, mas esse é um ponto até importante para o Ceará. Quando o Ceará perdeu o Richard, e pela reposição, era meu caminho andado para não subir, viu? Mas tá... Bruno fez o trivial. Porque, assim, a mudança no gol do Ceará foi muito grande, muito acentuada, mas... Mas aí também mas é porque houve também uma mudança no sistema defensivo, né? Porque se tivesse Matheus Felipe, talvez iríamos ver Bruno talvez com mais dificuldade. Algo que o Richard também chegou a ter na Série B. Então, acho que tem muito a ver também com aquele que veio do Atlético Paranaense, né? O Matheus Felipe, isso. Que era o zagueiro. Que era até o capitão da equipe, né? E depois saiu, o Ceará melhorou bem defensivamente. Vamos lá. Próximo sem rodinha. Vamos lá, João Pedro fica como jogou mal. Isso. David Ricardo, para mim, foi bem. Para mim, foi bem. Bem. É mal. Ficou como só mal, tá? Ficou o laranja mais leve. Laranja. Difícil, é nosso piloto hoje. David Ricardo bem. Tá? David Ricardo bem, até porque. E Ramon, já pode falar o nome de Ramon, que jogou o segundo tempo. Foi pouco exigido. Foi pouco exigido, né? Até porque o jogo já estava praticamente. Ele entrou, a jogada do gol ali foi um erro mais na entrada da área do que propriamente na jogada aérea, apesar do jogador ter ganhado no jogo aéreo. Acho que era até Saulo Mineiro que estava com o zagueiro que corta, né? Que dá o passe. Foi uma falha mais da entrada da área, acho que era até Rafael Ramos que estava ali mais próximo. E aí deu uma desligada e o jogador lá, o Bochecha, fez o gol de empate. Mas o David Ricardo vai bem. Ramon Menezes voltar razoável. Acho que não fez também assim um jogo também para exigir tanto. Foi seguro quando foi necessário, mas também não teve tantas exigências como, por exemplo, os outros dois. Rafael, eu gostei. Pode colocar bem também. Aliás, é um dos jogadores que mais cresceu nos últimos jogos. Defensivamente, que eu achava ele problemático no começo do retorno, passou a ser um jogador bem mais confiável, ganhou disputas ali pelo lado, e para mim é um dos jogadores que também cresceu bastante, assim, as jogadas dele, o apoio dele, a consciência até mesmo de saber o momento certo de acelerar, desacelerar, jogar uma bola na área, às vezes para um lateral ter essa consciência também é bem importante. É um dos jogadores que também cresceu na hora certa. Esse Mugni na esquerda aí tá errado. É Bahia, certo? Mugni, troca Bahia com Mugni aí, só para... tá. Matheus Bahia na esquerda. Gostei, mas foi uma partida onde... Deixa eu ter... Ele fez uma boa jogada, que foi um contra-ataque, né? Que ele soltou uma bola para o Puga fazer e o Puga perdeu o gol. Ele não fez tanta ultrapassagem. Acho que até foi uma ideia que o Condé pensou de não subir tanto para não gerar algumas bolas ali nas costas. Mas eu vou colocar como um jogo razoável. Acho que ele fez uma partida até para boa também, poderia ser uma partida boa, mas
eu senti que Rafael e David Ricardo conseguiram ir melhores do que ele. Acho que a partida dele foi tipo regular, tipo a de Ramon Menezes, a de Bruno. Não acho que foi também uma partida muito acima, não. Mas pode colocar o razoável aí pro Matheus Bahia. Richardson foi bem também. Deixa eu ver se tá mais pro verde. Acho que no geral, sim, também foi uma partida. Esse meio de campo, a grande questão toda passou pelo Patrick De Luca, sim. Porque como ele voltava muito e fazia essa saída de 3, para o Mugni e para o Richardson participarem, o Mugni teve que voltar muito, por exemplo, voltar demais. E aí teve que o Mugni não aparecer tanto, muito, teve que aparecer muito mais nas bolas paradas do que nas jogadas mais ofensivas. Mas eu vou colocar para o Richardson um razoável, para o Mugni um jogou bem, porque eu acho que ele sempre estava buscando o jogo e terminou o jogo nos 90 minutos. Isso é algo muito raro acontecer. E vou botar o Patrick De Luca como... Eu vou botar um razoável também, Patrick De Luca. Eu acho que pela característica dele, também não esperava que ele fosse acertar tantas jogadas, mas também não comprometeu. Não vou colocar também, não vou ser... Apesar de eu não gostar do futebol dele, acho que ele fez uma partida dali, do que ele é, que é tipo uma nota 4. A nota 4 dele é o razoável, que é ruim. Então vai ficar na média do que ele costuma geralmente entregar. Pulga perdeu uma grande chance, o gol que fez teve uma certa colaboração, não foi um jogador tão efetivo, perdeu algumas jogadas de 1 contra 1, mas eu vou colocar como bem. Ainda acho que foi um jogador que conseguiu criar boas jogadas, chamar algumas faltas, vou colocar como bem. Ailon. O Ailon é curioso porque o Ailon é muito discreto dentro de campo, né? Mas eu senti que foi uma partida também mais para o razoável para ele. Acho que foi um jogo mais para razoável, porque também não foi um jogador tão relevante, e ali no final. Da turma que veio do banco, o Raí, para mim, é razoável. O Andrei ficou pouquíssimo tempo, não tem nota. É branco. E o Lucas Rian, só foi esses 4? Foi isso mesmo, né? Teve mais um, não? Ramon, a gente já avaliou, né? Teve o Thales entrando no lugar do Pulga. Teve o Thales no finalzinho. Ainda teve uma jogada, né? Ainda teve uma jogadinha. Que horrível, com alguma grosseria. Nossa Senhora. Aí sim o Ceará realmente apostou. Tudo bem que foi empréstimo, né? Vai devolver, mas muito, muito mal o jogador. Bota um branco aí com uma cara de vermelho aí. Não sei se dá pra juntar. Faz um... Não, deixa branco. Finalzinho de jogo, deixa branco. E o Lucas Ian também foi discreto, pode colocar amarelo aí, foi razoável. Essa conversa para renovação de Ailon, será que não é uma antecipada desnecessária? Já que numa Série A talvez o patamar não seja Ailon. Eu achei, quando o Minhoca falou isso, eu achei também. Me incomodou muito. Com o Ailon. Assim, aquela gratidão desnecessária. Subindo não existe. Mas hoje Ailon é muito mais um jogador para ficar no Ceará do que... Quer Ailon ou Saulo? O pessoal quer o Ailon. O Ailon entregou muito mais ao Ceará nessa Série B do que o próprio Saulo Mineiro. E aí, não é só... Que aí, claro, você olha o perfil... O Saulo potencial, Minhoca. O Saulo joga 1000 vezes. Assim, já jogou muito mais na vida. Aí, Pode não ter jogado nessa Série B, mas Ailon... Saulo já jogou em alto nível. Ailon nunca jogou em alto nível. Nem jogou esse ano em alto nível. Jogou em nível satisfatório, pô. O Ailon, pra mim, foi um dos principais jogadores do Ceará na temporada. Repito, eu sei, Minhoca, mas foi uma temporada de nível mediano. O Ceará acabou de entrar no G4. Mas aí é o quarto lugar da Série B. Sim. Porra, Saulo é um cara que tem um potencial que a gente já viu antes. Ailon jamais tem um potencial para definir um jogo como o Saulo definiu desse jeito hoje. Cara, pois o Ailon definiu, aliás, muitos jogos, aliás, pro Ceará. Não à toa, ele estava com 10 gols e o Saulo agora fez 10 gols, né? Com esses 3 gols, igualou o Ailon. O Ailon, ele foi o único jogador desse setor ofensivo que atua em todas as funções aí no ataque. É o jogador mais versátil que o Condé, desde quando o Condé chegou. Ele jogou de meia, jogou caindo pelos lados, jogou de centroavante e em várias partidas, muitas das jogadas, era o Ailon muito bem posicionado. E era um fator onde o Ceará demorou uma eternidade para encontrar um jogador com faro de gol há muitas temporadas.
com Rodrigão, com Jael, com Viseu. O Ceará viveu uma lacuna desde o Arthur Cabral para cá, e o Ailon foi o centroavante, né? Que não é bem o centroavante, mas o jogador mais letal, mais oportunista que o Ceará teve desde o Arthur Cabral, assim. Então, em muitos jogos, o Ailon foi bem importante. E essa renovação, ela tinha duas situações, né? Que é se o Ceará não subir, teria um tipo de contrato, se ele subir, aí já teria outro tipo de contrato. Mas eu acho que é acertadíssimo o Ceará ficar com o Ailon, mesmo subindo para a Série A. É um jogador muito versátil. Agora, claro, não é um patamar que para uma Série A vai estar resolvendo os jogos. Precisa ter jogador de mais qualidade, mas o Ailon, eu acho que para compor o elenco para a Série A do próximo ano, pelo menos para início, eu vejo um nome interessante. Eu concordo totalmente para o que você disse, Melca. Agora, por um cenário de Série B. Eu acho que para A, Ailon... Eu acho que é um início de... Lógico, que até eu acho que João Vitor colocou aí no chat, que pode ter até as renovações automáticas, que às vezes acontece, né? Naqueles contratos que a turma fala, né, a turma faz na Série B. Mas eu não consigo enxergar uma importância de Ailon num time na Série A. Eu não consigo. Eu acho que para a Série B foi muito importante por tudo isso, até pelo esse estilo de regular, ataque que eu sei, mas eu acho que para A ele não consegue. Não consegue pegar na bola na A. Eu acho que Saulo, pelo porte físico, ainda consegue alguma coisa. Ainda dá para brigar, porque tem uma característica ali de Saulo que talvez encaixe. Mas eu acho que eu vou ficar surpreso. Próximo ano, Ceará subindo e Ailon permanecendo, Ailon se dando bem no Ceará, sendo uma peça importante. Eu não estou nem dizendo sendo titular absoluto, assim, me surpreenderia ainda mais. Mas eu acho até sendo uma peça, assim, vamos dizer, efetiva, sendo aquele reserva que sempre entre, eu vou me surpreender muito. Para mim, eu acho que a regularidade do Ailon é o ponto principal para essa renovação, assim. Jogador que não oscila muito para baixo, pouquíssimas vezes. É um jogador que está sempre muito ativo durante o campo e tal. Mas, enfim, eu não acho nada errado, acho até bem acertado o Ceará fazer essa renovação. Claro, não sei como é a condição do contrato, mas eu continuaria. Como o Ceará não tem como refazer um time todo novo, né? Então, ele, para mim, é uma das peças... base, né? Vai ter que ter alguma base mínima, né? Ele é um dos jogadores que merece essa renovação. Foi um dos principais jogadores dessa temporada. Léo Condé vai ficar como... Como é que eu posso dizer? Eu vou dizer um bem para ele, porque ele não errou nada no jogo. Mioca, a forma com que o time entrou em campo, a postura do time no jogo é muito boa. Mas é porque, de uma certa maneira... O Léo Condé tem que agradecer muito pela noite do Saulo também. Não estou dizendo que ele cometeu nenhum erro, não, entendeu? Mas aí o Ceará inteiro, todas as outras atuações individuais, talvez tenham essas notas. Todo mundo, isso vale. É porque exatamente a verde, amarelo aí, todo mundo está um pouquinho para cima pelo que o outro fez também. É como disse Cássio, né? Saulo sozinho, basicamente, é como se fosse o jogo dele. O time talvez tivesse vencido o jogo. E a gente estaria falando aqui que o Ceará jogou bem o jogo. Que Léo Condé receberia esse bem. Mas a gente não falou da postura. Antes de Saulo começar a definir o jogo, e ele na reta final do primeiro tempo, a postura do Ceará já era uma postura ok, não era? Era uma postura de um time que estava querendo o resultado, de que estava atacando, marcando a saída de bola do Botafogo, tendo um escanteio atrás do outro, tentando muito mais... botar uma bola atrás mais próximo ali do gol, ou seja, próximo do campo ofensivo. Eu tô falando do 0-0 ainda, sem Saulo Mineiro explodindo o jogo. Aquilo ali é Condé, naquilo ali, pô. Sim. Aquilo ali, a gente costuma avaliar aquilo como parte do técnico. Então, ali, naquele momento, o Ceará já estava interessante na partida. Tava todo bom, o Ceará está melhor que o Botafogo. Mas assim, é por isso que eu estava dizendo, o começo do jogo, o Ceará não tinha muita facilidade de fazer essa progressão com a posse da bola. Era uma dificuldade. E aí, muito pela escolha que ele fez pelo Patrick De Luca. Então, esse é o tipo do jogo onde você tem um destaque importantíssimo, como é o Saulo Mineiro, para fazer esse jogo acontecer da maneira como o torcedor tanto queria. O resultado, né, a tranquilidade do resultado, ali em 2 minutos, depois de ter tomado o gol do empate, o segundo e o terceiro, logo de imediato. E isso fez o jogo tranquilizar. Então, eu não consigo olhar no Condé o muito bem
a não ser, como vocês mencionaram, essa questão, que foi importantíssima, a postura dentro de campo, a sensatez de jogar esse jogo. Mas uma hora o jogo poderia exigir um pouco mais. Saulo Mineiro foi o grande diferencial para esse resultado. Então, eu acho que algumas escolhas dele no meio de campo e algumas coisas que não estavam funcionando dentro de campo foi por certas escolhas que ele fez na equipe titular. Mas, para mim, ele vai como bem. Comandou bem. Vamos lá. Fica como bem aí, eu iria com muito bem, porque eu acho que o time, o que o time joga é o treinador, né? E mais Minhoca é que tem aí o voto mais pesado, mais forte nesse quadro aqui, tá?